Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu começo fazendo uma pergunta simples. Digamos que você está procurando um restaurante para almoçar com a sua companheira ou com um grupo de amigos. E aí, uma tia sua recomenda um restaurante. Só que você vai no Google e ele te recomenda outro restaurante que tem 4,5 estrelas. Qual desses dois você vai escolher? Bom, se você pensou do Google, bem-vindo aos 95% da humanidade. E hoje eu vou te explicar o porquê a opinião de completos estranhos podem soar melhor do que uma pessoa que você conhece há muitos anos. Então, seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Gatilhos Mentais na Prática, onde toda semana eu vou pegar um gatilho mental e explicar como ele é, de onde ele surgiu e como você pode aplicar ele no seu negócio ainda hoje. Nessa série a gente já conversou um pouco sobre o gatilho da escassez, da reciprocidade, da urgência. E hoje a gente vai conversar sobre a prova social, um gatilho muito utilizado principalmente no meio digital e é responsável por gerar milhões de reais todos os meses. E fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar porque uma avaliação de 4,7 pode ser melhor do que uma avaliação de 5 estrelas. Antes de tudo, deixa eu te contar uma história sobre um experimento famoso que foi realizado na década de 50 por um psicólogo chamado Salomon Asch. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Bom, ele pegou um grupo de pessoas e colocou em uma sala. Bom, o experimento basicamente era o seguinte: existia uma linha que você tinha que observar e depois existiam mais 3 linhas. Você tinha que falar qual dessas linhas era mais parecida com aquela que você pegou. E como eu disse, tinha essas pessoas que eram atores, que eram induzidas a falarem a resposta errada. Por mais que a resposta pudesse parecer óbvia, como tinha um grupo de pessoas que foram induzidas a falarem a resposta errada, 75% das pessoas acabaram seguindo aquele grupo e errando naquela questão. Isso nos revela um comportamento que a gente chama de prova social, onde as pessoas, principalmente quando estão em questão de dúvidas, tendem a seguir um grupo maior, né? O efeito manada, por assim dizer. E esse é o instinto mais antigo que tem na vida e evolução do ser humano, principalmente na questão do convívio social. E o mais interessante é, às vezes a gente sabe que está acontecendo aquilo e mesmo assim acabamos sendo influenciados a tomar certas decisões. Tudo por causa da prova social. É muito interessante que existem 6 tipos de provas sociais que eu vou discutir com vocês aqui hoje. E além de apresentá-las, eu vou mostrar como você pode utilizar essas provas dentro do seu negócio. Engraçado que eu já citei em um vídeo aqui, onde eu estava com minha noiva em um restaurante, e a gente foi impactado com uma prova social, mesmo sabendo que aquilo estava acontecendo. A gente estava no restaurante e tinha um restaurante específico que estava com a fila maior e o outro restaurante com a fila menor. E aí a gente conversando, eu falei que existia esse movimento. As pessoas começaram a associar o restaurante que tinha uma fila maior com algo que era mais prazeroso ou um prato melhor. Não necessariamente seria verdade, mas, como eu disse, as pessoas tendem a seguir um grupo específico, principalmente quando estão em indecisão. E é daí que vem essa questão da prova social. Mas vamos lá, começando a falar sobre as provas sociais. Como eu disse, eu vou falar sobre 6 tipos específicos. E a primeira delas é a questão das estrelinhas. As estrelas são uma métrica de comparação de qualidade, muito utilizada em restaurantes e em hotéis 5 estrelas, por exemplo. Mas aqui eu vou me ater a falar apenas sobre a 4,7, explicando a diferença que pode ocorrer na mente e percepção das pessoas. Como eu disse, o primeiro exemplo sobre as avaliações, as pessoas tendem a ler as avaliações antes de quererem ir para algum lugar. Uma avaliação negativa, ela pode afetar até 30 clientes. Agora, uma avaliação positiva, pelo contrário, ela também pode aumentar em 200% o faturamento
Mas um produto bem avaliado, ele pode aumentar em 100 até 200% o número de vendas daquele produto. Por isso que existem esses tipos de avaliação. Agora, por que eu estou falando a diferença entre 5 estrelas e a 4.7 ou 4.8? Quando existe a questão de 5 estrelas, as pessoas, principalmente na compra de produtos, as pessoas tendem a correlacionar aquilo com algo perfeito demais. E aquele perfeito demais pode parecer meio estranho, manipulado ou algo do tipo. Por isso que existem as recomendações, que você vai ver com muita frequência, até 4.7, 4.8, tudo para mostrar uma pequena imperfeição, mas que gera mais confiança e credibilidade. Isso também está presente na questão de preços, números fechados demandam um tipo de percepção de valor, quanto os números quebrados, né, geram muita questão de promoção. Mas isso é outro ponto. Tá? Mas essa é a diferença, basicamente, da 4.7 para as 5 estrelas. Certo, mas aí você me pergunta, beleza, Jefferson, como é que eu posso conseguir essas estrelas para o meu produto ou meu serviço? No Google Meu Negócio é obrigatório ter avaliações, onde existe lá, onde os seus clientes podem gerar os feedbacks de acordo com a percepção que ele teve do seu produto ou do seu serviço. Mas isso é para quem está naquele local. Outro tipo de avaliação são os próprios prints de Instagram que você recebe no seu DM, ou alguns destaques de avaliações positivas que tiveram nos seus posts, ou até as respostas dessas avaliações. São pontos que você pode guardar e utilizar como prova social da qualidade do seu produto ou do seu serviço, mostrando que existem pessoas que foram impactadas pela qualidade do seu produto ou do seu serviço. O segundo tipo de prova social são as questões de vídeos, depoimentos que os seus clientes podem fazer depois de serem impactados diretamente com o seu serviço ou com o seu produto. É claro, um vídeo bem feito ele pode aumentar em 80% o número de conversões de novos clientes. Por quê? Um vídeo ele vai demonstrar mais emoção daquela pessoa, a fala que ela pode transmitir pela felicidade ou impacto positivo em algum ponto da transformação que você oferece. Por isso, ele gera mais conexão do que um texto ou do que uma foto. Porque nós tendemos a entender que tem uma pessoa por detrás daquilo que está falando, não apenas uma imagem estática. Eu sei que você conseguir um depoimento em vídeo pode parecer algo meio distante, mas dependendo do impacto que você gera na pessoa, ela pode sim se sentir grata pelo que você fez e daí oferecer o vídeo. Você também pode criar uma nova oportunidade para aumentar também o tempo de conexão e o LTV do seu cliente, oferecendo um desconto em um próximo produto, caso ela faça um review específico do produto ou do serviço que você fez. Também é necessário que você facilite a entrega desse material. Se você precisa de um vídeo, ela pode enviar pelo próprio WhatsApp mesmo, fazendo com que seja algo mais rápido e prestativo para ela. Uma dica de ouro é que os melhores depoimentos, eles sempre mostram a questão de antes e depois daquela pessoa. Bom, o terceiro tipo de prova social são números e estatísticas. Tá? Ela é muito utilizada em quê? Talvez você já deve ter percebido em algumas redes sociais ou até mesmo em alguns sites, mostrando o número de clientes, número de produtos vendidos, ou até mesmo os anos de experiência que aquela pessoa tem em determinado setor do mercado. Esses pontos são pontos pragmáticos, práticos, né? Como eu disse, são estatísticas que vão ajudar a credibilidade do seu serviço. E como é que você vai fazer a coleta desses dados? Analisando a sua base, olhando para os seus clientes, olhando para os seus números reais, né? Produtos lançados, números de vendas, clientes satisfeitos, que é bem interessante, entre outras métricas que você pode aplicar no seu negócio. O quarto tipo que eu vou falar com vocês aqui são os cases de sucesso. Bom, todo case de sucesso ele passa por um tipo de jornada e nessa jornada ela tem 4 pontos específicos. O primeiro deles é a situação atual, que está relacionada diretamente com o problema. O segundo, o que você fez, qual foi a solução que você aplicou para aquela pessoa. O terceiro,
qual o resultado que aquilo gerou, que é a transformação, e por último, como o seu cliente acabou se sentindo depois de ter passado por todas essas etapas, que é a parte da conexão com a emoção. Veja um exemplo aqui de um case bem elaborado. Tá? Imagine o seguinte: Maria procurou nosso serviço de organização porque ela não conseguia encontrar nada na sua casa. Qual é o ponto? Problema. Em 3 dias, conseguimos reorganizar toda a casa dela. Solução: e hoje ela economiza 1 hora por dia e diz que a casa dela virou um grande spa. Perceba quais foram as etapas. Problema, onde Maria ela procurou o serviço para a organização. Segundo ponto, a solução, que foi a reorganização da casa dela. A transformação foi ela se sentir mais produtiva na questão de economizar horas. E o prazer, a transformação, a emoção, onde ela diz que a casa dela virou como se fosse um grande spa. Então, você vai ver muito desses tipos de cases em provas sociais relacionadas a cursos, a serviços, tá? Várias empresas vão utilizar esses pontos para poder fazer a construção dos grandes cases. Quinto ponto, e esse é bem interessante. O quinto tipo de prova social é o tipo relacionado à imprensa ou à mídia. Bom, esse tipo é bem importante e eu vou mostrar um case meu mesmo. Tá? Eu tenho uma cliente que ela já apareceu, ela tem um projeto social onde ela trabalha com a questão de conscientização sobre o câncer de mama. Ela foi uma paciente oncológica e, através do processo que ela passou e da história de vida, hoje ela tem uma grande causa chamada Mulher Guerreira e ela já apareceu em várias mídias porque ela promove campanhas de conscientização, caminhadas e alguns eventos. Só que essa cliente ela veio para mim e ela não tinha a dimensão de que aquela prova social era uma prova que estava relacionada diretamente com a credibilidade que ela poderia trabalhar perante o mercado. Simplesmente porque ela já tinha aparecido na mídia impressa, em outdoors, rádio e também na TV. Só que o mais importante é pegar esses tipos de pontos e locais que você já apareceu para poder trabalhar a credibilidade. Tudo isso com a questão de uma boa prova social. Perceba, eu sei, existem muitas pessoas que vão utilizar e utilizam as provas sociais de maneira errada. Mas aqui no canal e no processo que eu trabalho, eu sempre explico. Use de maneira ética, porque são ferramentas que, quando bem utilizadas, elas vão te ajudar a melhorar o seu posicionamento ou estabelecer um posicionamento, construir autoridade e credibilidade perante o mercado. Então, essa cliente chegou para mim e eu conversei com ela, mostrei todo o parâmetro, mostrei todo o repertório que ela tinha e aí sim a gente começou a construir um posicionamento de marca. Tudo isso mostrando a credibilidade através das provas sociais relacionadas às mídias impressas. Por isso, eu falo, cada um desses pontos são muito importantes. E a gente chega no sexto ponto, tá? Que é o sexto tipo da prova social, que são famosos em tempo real. Vai ser muito utilizado agora na Black Friday, onde você vai ver. Fulano acabou de comprar. 12 pessoas compraram o produto. Muito presente também na questão de lançamentos, onde eles botam por últimos tempos e tal. Essa prova social ela está relacionada ao tempo real, como se fossem aquelas compras, tudo isso motivando, junto com o último vídeo que eu falei, escassez, que é relacionado ao tempo, tá? E a urgência, principalmente, que é relacionado ao tempo, para que você tome uma atitude perante aquilo. E como é que esse gatilho ele funciona na mente da pessoa? Na nossa mente, né? A gente pensa o seguinte, pô, alguém comprou agora, então, tá, se tem gente comprando, deve ser bom. Se eu não comprar agora, eu vou acabar ficando de fora. Entende? São gatilhos que são utilizados, que são relacionados com outros gatilhos também.
Por isso que essa série vai ser bem interessante da gente ir descrevendo cada um desses pontos. Tá, mas aí você pode me perguntar assim, novamente, Jefferson, eu estou começando agora, do completo zero, não tenho depoimentos, como é que eu posso falar sobre essas provas sociais? Simplesmente comece, tá? Se você tem um produto ou seu serviço, você pode, primeiro, onde você vai oferecer uma demonstração ou algo do tipo, tá? Por um preço que muitas das vezes possa ser menor do que o que você oferece, em troca de um depoimento daquelas 10 pessoas. Eu já fiz isso, onde eu lancei um tipo de produto e ofereci por um valor menor, que ele era uma promoção basicamente, para os 10 primeiros em troca. Os 10 primeiros que chegassem, os 10 primeiros clientes, em troca disso, depois do atendimento, eu simplesmente pedi. É claro, nem todos podem, nem todos estão dispostos a entregar o depoimento, mas lembre-se, o trabalho é algo contínuo e quanto mais você vai fazendo, melhor vai ficando. No começo, tinha poucos depoimentos e com o tempo você vai aumentando o número de depoimentos. Outro ponto específico é você pode fazer serviços para amigos ou até para familiares, pessoas que são mais próximas, que vão ter um nível de intimidade onde você não vai sentir receio de pedir o depoimento. É claro, cada depoimento, e dependendo muito do seu serviço, você tem que pedir autorização da pessoa para poder expor aquilo. E quando você for expor, tome cuidado com dados sensíveis, tá? Principalmente de empresas. Mas é claro, é só um aviso. Outro ponto específico é quando você pode utilizar a questão de mostrar os processos que você faz, documentar os estudos e também gerar certificados com os programas que você oferece. E simplesmente, como é que você vai pedir esse depoimento? Não é só falar, pô, manda aí o depoimento que eu vou postar nas redes sociais. Existe todo o processo. Quando a pessoa foi bem atendida, em um momento que ela está mostrando entusiasmo, você pode pedir e também falar, ó, você faz já que você está satisfeito, você se importaria de fazer um depoimento falando um pouco da sua experiência? E sim, é só enviar aqui pelo WhatsApp, simples e objetivo, e você vai conseguir o seu primeiro depoimento. Com isso, você pode colocar o seu depoimento nas suas redes sociais, no seu site, ou nos meios de contato que os seus clientes eles vão até você. Quem sabe até pelo próprio status do próprio WhatsApp. Sempre mostrando a qualidade do seu serviço, priorizando sempre esse ponto. As provas sociais, elas são diretamente relacionadas ao nível de satisfação que os seus clientes vão ter com você. Bom, e com isso a gente encerra esse processo aqui. Lembre-se sempre, o uso dos gatilhos mentais, eles devem ser utilizados sempre com a questão da ética. E se você quiser saber mais sobre comunicação, posicionamento e vendas, o link exclusivo para o nosso treinamento vai estar aqui embaixo. No mais, nos vemos no próximo episódio dessa série.